O Poder está no ar e hoje vamos falar sobre meio ambiente sustentável e como todos estamos conectados. Nosso entrevistado de hoje é Rogério Piquet, engenheiro e especialista em grandes projetos ambientais e gerente-geral da Mata Atlântica. E hoje, Rogério, eu vou começar o meu podcast com um provérbio de uma forma diferente. Esse provérbio diz: a chuva não cai em uma árvore só. Qual é a reflexão dele? A sustentabilidade não pode ser um esforço isolado. Rogério, prazer receber você aqui hoje em O Poder para um assunto tão profundo e tão importante, que é a casa onde nós moramos, né, o planeta Terra. Isso, André. Eu acho que você começou muito bem falando: isolados não vamos fazer nada, a gente tem que agir em time, temos que ter um pensamento de comunidade sustentável com ações globais. Tudo que a gente faz aqui reverbera no mundo todo. Então vamos cuidar do nosso quintal e essas iniciativas vão passar a ser iniciativas globais, porque a troca hoje de conhecimento é algo que nos favorece muito, André. Vou começar com uma pergunta para você que está nos assistindo. Você acha que daqui a 20, 30 anos o planeta vai estar queimando? Como vai estar a temperatura, geleiras, etc? Será que esse tema é importante para você? Eu acho que é importante, é a nossa casa. Rogério, me conta um pouquinho como surgiu o seu interesse na área ambiental e sustentabilidade. Olha só, André, começou muito cedo na minha vida, porque eu fui criado muito próximo à Floresta da Tijuca. Então, minha área de lazer, 70% do meu lazer, participava ali das condições da floresta, da condição da água, do rio. Então, a gente costumava andar na Floresta da Tijuca de bicicleta, escalar. Então, era um pátio delicioso, um pátio exuberante e digno de admiração. E como o que a gente admira, quem ama, conserva, preserva, cedo já fiquei preocupado com questões de preservação no entorno da floresta, e não só na floresta em si, mas na zona de amortização da floresta também, no contorno que a gente... com a cidade, né? Rogério, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nos projetos ambientais em que trabalhou? Então, André, essa é uma questão que realmente só quem vivencia consegue falar sobre. Assim, já tive algumas decepções, porque às vezes somos surpreendidos com derramamento de óleo de uma operação que está acontecendo que nunca, em 1990, na época de 2000, a gente pensava que o impacto seria tão grave, né? Mas conforme a gente vai se envolvendo com alguns projetos, na dinâmica do projeto, você vai vendo que você tem que ser muito mais preventivo em algumas condições de infraestrutura para que a gente não cause danos ambientais irreversíveis. E o que for reversível, a gente procura se municiar de conhecimento, de pessoas habilitadas para poder remediar as áreas que são afetadas. Então, o programa de mitigação é muito importante que exista em projetos. Bacana. Hoje nós vamos abordar sobre uma região aqui no Brasil. Vou puxar um pedaço do Rio de Janeiro aqui para a gente conversar. A gente também vai falar de uma forma global sobre questões que estão acontecendo no mundo, tá? Queria até que a Cristiano colocasse aqui na tela, que eu vou fazer a pergunta agora: o que é e como é formado o Complexo Lagunar Barra? Bora, Rogério. Olha, essa visão é muito bonita. Como a gente, né, que mora aqui é agraciado, mas isso serve de réplica e de um bom ensaio do que a gente tem que fazer. Então, numa visão global, aqui você tem a visão do mar, aqui abaixo da tela, e o Complexo Lagunar, formado à direita, para quem está enxergando o vídeo, a Barra da Tijuca, né? Exatamente, a Lagoa da Barra, a Lagoa de Jacarepaguá. A gente ali tem o canal de Camorim, que serve do canal de ligação de Jacarepaguá e Lagoa da Barra. Temos aqui também o nosso canal de Marapendi, maravilhoso canal da época de Lúcio Costa, e ligando a Lagoa de Marapendi. É uma conexão mar-lagoa, é isso? Isso, por isso é um complexo, né? Vai. Então tá bom, vamos voltar aqui para... eu queria te fazer uma pergunta, assim, queria que você respondesse bem rápido. Quais são os principais obstáculos para a implementação de soluções propostas do complexo? Mas eu primeiro queria entender o que está acontecendo, quais são os problemas que estão ocorrendo lá para a gente falar das soluções.
Mas de uma forma rapidinho, porque a gente vai abordar isso mais profundamente em outras perguntas aqui para frente. Legal, André. Então, eu acho que a gente pode começar a falar dos impactos realmente que são visíveis, né? A olho nu, quem trafega pelo entorno ali da Barra da Tijuca, provoca ali a movimentação no início logo da Lagoa da Barra, porque ali tem muita prática de esporte náutico, né? O turista frequenta muito. Então é uma área de grande observação. Ali você já encontra vestígios, mesmo na parte da Lagoa da Barra, que é bem próxima do canal com o mar, com a ligação com o mar, você encontra muito vestígio de óleo. Você, ali é raso, sempre é raso, a lagoa é muito raso, acho que 1 metro, 1,5 metros é o máximo que você vai encontrar naquela área ali. E aí você já consegue ver mortandade de peixe, né? Isso preocupa muito. Óleo na água, óleo na terra, na margem do entorno, alguns mangues já saturados, já em decomposição. Isso é uma condição que já agride a vista, né? Quando você começa a ver a plantação, a vegetação do entorno, ali a maior parte é mangue mesmo, já com dificuldade de se sustentar, né? Com as raízes. Então, isso já choca um pouco, né? Outra coisa que outro dia e tem visto com recorrência é a coloração da lagoa, né? Muita alga e principalmente em dias com alta temperatura, né? Quando a maré abaixa um pouco. Então ela fica muito esverdeada e muitas manchas já de óleo. Rogério, como equilibrar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental? Essa é uma equação... De uma forma global. Ele envolve iniciativas privadas do empreendedor. Sem dúvida, o papel do Estado é crucial para que isso aconteça, a montagem de um mecanismo, e a sociedade como benefício final, né, como benefício público. Então, sociedade civil, né, o empreendedor e e o Estado. Tudo que movimenta essa região, né, principalmente de Lagoas, etc., a gente tem que olhar hoje de uma outra forma. Eu vou dar um exemplo internacional, que é Veneza. Veneza tem implementado o uso de embarcações elétricas para reduzir a poluição e o impacto nos canais históricos. Como você vê a possibilidade de substituir as embarcações a combustão no complexo aqui Lagoa Barra? E quais são as alternativas elétricas ou híbridas seguindo o exemplo de Veneza? Olha, então, sem dúvida você tocou num ponto fundamental como parte da solução, né? Hoje, o que acontece aqui, fazendo uma analogia, né, a Veneza, aqui a gente está mais atrasado agora. Em Veneza, ao invés dos motores a combustão, que gera poluição hídrica e atmosférica, eles já estão implementando a solução do motor elétrico, né? Então, além de um ruído a menor, você tem uma condição de não estar colocando gases no ar e nem poluindo a água. Muito bem. Existe uma evolução ainda do uso do motor elétrico, né? Até a destinação da bateria, a condição que ela está sujeita. Muito bem. Mas em Veneza, o que me surpreendeu além disso, porque você... Quando passa para o elétrico, você já está diminuindo a emissão do gás, muito bem. Mas quando você começa a implementar nas embarcações o hidrofólio é muito interessante. O hidrofólio tem um papel na embarcação que ele tira quase 80%, se eu não me engano, do casco, ou seja, aquele arrasto para de acontecer. Então, quando isso acontece, você diminui a ondulação provocada pela embarcação. O que isso beneficia? Como as estruturas em Veneza, elas são muito antigas e ali está sempre com muita água, né, no nível do pé, um pouco mais acima em alguns pontos, e essa ondulação ela começa a arrastar e tirar materiais da estrutura. Cria uma energia, né? Exatamente. O impacto da água. Exatamente. A ondulação vem essa energia com 5 centímetros, 3 centímetros agora, muito mais atenuada, né? E ela começa,
pelo próprio movimento da lancha, atirar parte do concreto, né, para ficar mais claro. E aí isso aí começa a depredar o patrimônio histórico, né? A gente começa a ter outras problemáticas. E a gente tem que fazer isso para não ter que gastar muito mais em manutenção, né? E essa energia da água com as embarcações a combustão, ela gera também provavelmente fissuras no asfalto, em tudo que está na borda desses canais. Isso, né? Exatamente. Aí você provoca o quê? O outro problema, que é você sedimenta ali justamente onde está passando. Aí você vai ter que fazer um desassoreamento. Então toda essa areia do concreto, esses materiais vão depositando no fundo também, né? Então você depois tem outro trabalho que é desassorear. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que a tecnologia e a inteligência artificial pode ajudar na preservação ambiental do planeta? Olha só, pergunta boa, hein? Porque a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa nas coisas mais corriqueiras, né? Texto, ChatGPT, etc. Mas isso também, como é que isso impacta na preservação ambiental? Olha, muito, André. Até por experimentação. Há um tempo atrás, era muito difícil você compartilhar dados até com a sociedade ou com quem já é do métier na parte de remediação e preservação. O que acontece? Agora, com a inteligência artificial, o open source de dados, você consegue muito mais dados para serem analisados, consegue fazer uma triagem do dado adequado e com as ferramentas adequadas, até a nível neural, de uma camada neural mais otimizada agora, que aí está entrando, ela consegue fazer predições, ou seja, um forecast do que vai acontecer com aquela área. Além disso, a gente pode usar, ou seja, você vai ter uma condição de dados muito mais confiáveis e soluções com prioridades muito mais adequadas para aquele momento, para aquele local, para aquele sistema. Isso é muito bom. A inteligência artificial também pode servir para um outro tipo de serviço, que é o monitoramento, né? Então você tem condições pelo satélite e pela própria transformação da imagem em dados, como é que aquela planta está saudável ou não, na condição certa ou não, porque a própria copa, muitas vezes, da planta olhada de cima, né, ela entrega como é que está a condição do teu caule, né? Então você começa a ver ali condições de solo também podendo ser analisadas, né, se permitido ali no olhar, porque tem muita área de concreto que recebe planta, tem área que não está concretada e recebe planta. Então aí veio para ajudar a gente a promover o controle e monitoramento mais adequado, mais assertivo. Bacana, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta, já que a gente está falando de inteligência artificial, tecnologia. O uso de drones e imagens aéreas é uma ferramenta eficaz para o monitoramento ambiental e como isso funciona na prática? Sem dúvida, de um tempo para cá, o próprio Estado tem utilizado na fiscalização em áreas que o ser humano não consegue atingir ou fiscalizar com uma determinada frequência, o drone. Então o drone ele realmente consegue levantar por amostragem de uma maneira muito clara, muito objetiva, o que está acontecendo no entorno. Então o drone aliado ao fiscal é sinal de uma boa medição, é sinal de uma boa alimentação de dados em áreas que realmente a gente hoje não consegue nem entrar por outras variações também, outras variáveis do entorno. Gente, a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai acelerar a tomada de decisão e é importantíssimo. Então, em todas as áreas, você vê meio ambiente, como isso vai ajudar, drones, a gente está falando de tecnologia para acelerar o processo de tomar decisão e a gente entender mais rápido o que está acontecendo. Tem até um estudo que diz que daqui a 50 anos, no Brasil vai ter algumas regiões que a temperatura média será de 50 graus. E esse estudo diz que daqui a 30 anos, na Índia, a temperatura média será de 50 graus. Então, estudos da NASA. Então, a gente precisa realmente tomar bastante atenção no que a gente está conversando aqui, tudo que envolve esse tema. Olha, cada fala sua busca um ponto de atenção. Quando você falou do drone,
ainda no desenvolvimento tecnológico, você vê que só o fato da gente conseguir ter um aparelho que voa e cumpra um compromisso, uma atividade de fiscalização, as câmeras também têm que se desenvolver à altura. Então, outras câmeras também estão se desenvolvendo, muito mais aprimoradas de tecnologia, de lentes, para que façam uma adesão ao equipamento e o uso do drone seja muito mais efetivo. As próprias baterias dos drones, condição de voo do drone, de controle do drone para manobra, já se aprimoraram muito nesses últimos 5 anos. O drone de hoje bem estruturado, ele é muito diferente do drone de 5 anos atrás, até para a condição do operador, né? Que é um outro elemento que entra fundamental, o operador do drone. E indo na outra variável que você falou, em uma sentença simples, você falou do grau de temperatura. Olha só, temperatura é um grande problema, até para o nosso exemplo aqui de água, né? Quando aqui temos a lagoa, a temperatura aumenta, você está baixando a oxigenação da água. E aí, olha aí o que acontece com os nossos peixes, com a saúde da lagoa. Legal, André? Não sei se você sabe, mas a temperatura corporal, com uma temperatura média acima de 50 graus no ambiente, a gente começa a não conseguir mais produzir o suor para refrigerar o corpo. Então, segundo esse estudo da NASA, daqui a 30 anos, a Índia boa parte da Índia vai ficar inabitável por causa da nossa própria condição de refrigerar o corpo. E em 50 anos, uma das regiões do Brasil que eu lembro bem é o Rio de Janeiro. A gente vai ter uma temperatura média de 50 graus e o nosso organismo não está preparado para isso. Então, esse assunto é extremamente importante. Rogério, falando nisso, o que você aprendeu em seus projetos internacionais que pode ser aplicado aqui no Brasil? Olha, todo projeto, assim, ele deve ser muito bem... A fase da elaboração... Até comenta com os projetos que você teve no Japão, enfim... Olha, André, então, a problemática de poluição para grandes cidades é uma constante. A população está crescendo, o uso das condições naturais da cidade, realmente, eles chegam a um gradiente não previsto anteriormente. Pra você ter uma ideia, se a gente faz uma analogia sempre aqui ao nosso mundo, em 1980 você encontrava aqui na Barra 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Hoje você encontra 300 mil pessoas. A gente não conseguiu em 60 anos, 50 anos se preparar para receber tanta gente, tanto uso da natureza, tanto uso do solo, tanto uso do material, né? Os próprios empreendimentos, eles vão se instalando, e se a gente não tiver projetos executivos com detalhamentos claros, voltado ao uso de materiais sustentáveis, com a infraestrutura adequada, não só para proteger a edificação, mas também protegendo o entorno, as interligações, as barreiras de proteção, as estruturas de tratamento de efluentes, de resíduos sólidos, pluviais. Se isso não acontece, isso é igual aqui, é igual no Japão, mesma coisa que aconteceu aqui, que aconteceu em Paris, que aconteceu com a qualidade da água na Baía de Tóquio, né? Ela é uma constante. Só que países desenvolvidos, o conceito dele, a condição de recursos financeiros direcionada à estanqueidade do problema, a solução do problema é muito maior do que países em desenvolvimento, né? A gente está vendo também assim, Amsterdã, enfim, vários lugares do mundo, né? Onde tem diques para proteger a entrada de água. Eles estão num processo contínuo, ininterrupto. Você só dá bola dentro, cara. Amsterdã foi outro que, se eu não me engano, ele fez, ele dentro do canal que desemboca no mar, ele fez uma barreira de aeração, aerada, né, com bolhas. Se eu não me engano, é The Great Bubble Barriers. Esse é o projeto, né? Então eles instalaram uma grande barreira, e essas bolhas, além de servir para aerar o canal, né, dar vida ao canal, oxigenar, elas levam o plástico do fundo do canal para cima, além de direcionar o lixo sólido e plástico de cima. Então ficou fácil coletar depois do canal todo esse plástico, e plástico é um grande problema também, né? Esgoto e plástico. Plástico, a gente tem medo de morrer
afogado em plástico, né? E um problema mundial. Rogério, exatamente. O plástico precisa ser substituído por outras formas, né, da gente conduzir, enfim, sacola, etc. Mas eu vou entrar num ponto de mobilidade urbana. Opa! Mas antes de entrar, eu vou conectar um outro ponto que é a pandemia, infelizmente, da Covid, ela acabou trazendo essa questão do aumento do home office. E a gente está falando aqui, e aí eu vou chegar na mobilidade, que se o homem não acelerar o processo do cuidado com o ecossistema, nós vamos precisar daqui a pouco ficar cada vez mais obrigados a um home office para diminuir os impactos, né? Provavelmente isso aí, o home office deve estar ajudando menos carros na rua, etc. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, home office. Fotografia na época do home office do canal de Veneza, ou Itália, e fotografia hoje, né? Na época do home office, a intensidade, né, humana, essa mobilidade, ela cessou bastante, né? Bastante, realmente foi demais. Chegamos a 5% de mobilidade em algumas áreas críticas da cidade, ali de Veneza e Itália. E aí você já viu manchas sumirem. A capacidade da natureza, da água em se regenerar é fantástica. O ambiente, o mundo, ele tem seu mecanismo, né? A Terra tem seu mecanismo de autodefesa e de regeneração. Só que o homem tem que dar tempo para isso. E a gente exponenciou muito a mobilidade, né? Então, ao mesmo tempo, a gente está correndo uma loucura desenfreada em tentar resolver o problema de mobilidade. O problema de mobilidade, ele impacta em outros eixos, ou seja, infraestrutura, microdrenagem, macrodrenagem, ainda bem que a gente conseguiu tirar alguns bons exemplos, lições aprendidas, né, os lessons learned, de não se movimentar tanto, né? Isso, o Covid fez a gente experimentar um meio do ser humano conseguir provocar menos pegada de carbono, né? Então, ser inteligente na utilização de como a gente se movimenta, porque a gente usa ainda carros a combustão, o movimento da população em si exige muito esforço de infraestrutura, e aí entra o Estado, entra as parcerias que se desgastam muito tentando resolver em cima de problemas que não se resolvem em 5 anos, precisa de programas, são uma década pelo menos, sejam atenuados e revistos. Então vamos aproveitar o que a mobilidade nos deu de bom no sentido da época de nos movimentarmos menos e provocar menos impactos. Aproveitando a sua resposta, quais são as principais dificuldades para a implementação de mobilidade sustentável no planeta e também localmente? E acho que você ia comentar alguma coisa sobre fundos em relação a isso. Ok, a mobilidade ela visa essa integração, essa condição do ser humano chegar ao trabalho, chegar ao lazer, né? Chegar à área de entretenimento, esporte, lazer, qualidade de vida, né? Então ela é necessária acontecer. O problema é quando a gente exagera em algumas proporções devido à falta de maturidade da produção, né? Como é que a produção hoje aqui na cidade acontece? A gente tinha indústrias bem próximas, hoje já não temos mais indústria, mas o comércio se incentivou. O emprego tem que acontecer, não tenha dúvida. A relação de ser monetizado, de ter uma receita, seja em casa ou se deslocando, ela tem que acontecer. Mas, infelizmente, a gente se movimenta muito, gasta muito, é muita logística para que isso aconteça, né? Também ficar parado não vai ser bom para o ser humano. A própria condição de criação do ser humano faz com que ele tenha que sair de casa, que ele tenha que se movimentar. Então tem um ponto de qualidade de vida. O que você diria aos céticos que acreditam que os projetos ambientais de sustentabilidade são apenas um gasto desnecessário? Quem pensa assim é porque não vive numa bolha, não vive o que realmente está acontecendo. Ele está fora de um contexto, porque se ele abrir a porta de casa, ele vai ver o impacto por não ser sustentável. Hoje não tem lugar no mundo, aqui na nossa cidade, que você não enxergue a condição de ser sustentável, né? Quais são as possíveis parcerias entre o governo, empresas e ONGs que você considera essencial para o sucesso
desses projetos? Olha, a parceria em mecanismo, produções a revisitação de alguns projetos, o próprio, aí eu cito o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né, do Estado, é um belo plano. A revisita a esse plano, a interpretação desse plano, novas camadas de conhecimento, atualizações em alguns estudos de viabilidade técnica e econômica devem ser refeitos para que se provem as melhores alternativas nos eixos de mobilidade, infraestrutura, saneamento. E é claro, a gente tem uma grande ajuda dos arquitetos, né, voltada à parte urbanista, que já tem uma grande experiência, uma vasta experiência aqui no Rio de Janeiro. Temos aí biólogos, temos a ajuda de pesquisadores da área, temos a parte de técnicos de restauração florestal, ambiental, urbano. Então o Estado, André, ele é municiado com um belo corpo e com muita inteligência. E o Estado está cada vez mais atento nesse desenvolvimento. Para o empreendedor quer participar, mas ele quer participar sem muitos riscos, porque como o fim de tudo isso é público, o benefício é social, é ambiental e sustentável, pode ser que o empreendedor, ao fazer parte dessa recuperação, não se sinta tão confortável durante o processo ou durante a operação, no viés de algum risco realmente acontecer e ele ser privado da remuneração final e aí até os empregados serem impactados por algum problema na empresa quando ela não chega no final público, né? Então, poucas empresas hoje têm a estrutura correta para servir na grandeza correta o que o governo, o que o Estado exige. E é bom que exija, só que a gente tem que chegar no mesmo nível de condição de fornecimento de serviço, de prestação de serviço. Como a mudança climática agravada pode criar mais danos aos problemas ambientais da Barra, da Tijuca, trazendo aqui um pouco para o âmbito de Rio de Janeiro, né? Como é que essas mudanças climáticas estão se agravando, podem acelerar esse processo? E como a gente pode desacelerar esse processo? Olha, olhando aqui a nossa lagoa, você sempre vai ver muita gente se divertindo, muita gente prestando serviço no entorno da nossa lagoa. Ela realmente, a condição para o empreendedor que vive do turismo, até das ecovisitas, né, da visitação ao entorno, porque tudo aqui é muito exuberante, muito bonito, você vai encontrar uma sentença te incomodando, imprópria para o nado. Imprópria para o nado, tão perto do mar, tão bonito? Pois é. Então, os níveis de toxinas já são grandes, a lagoa é rasa, então impactos, basta uma corrente diferenciada na nossa lagoa, basta uma condição de aumento de temperatura, como a gente falou antes, basta estarem mexendo em alguma parte da lagoa, tirando um lodo do fundo, até numa operação combinada, isso está sendo mal orquestrado, né, de acordo com as zonas dessa implementação, a gente cria um colapso. Isso é fato. Nos 5 últimos anos, se eu não me engano, a gente teve algumas publicações de mortandade de peixe aqui na lagoa, de grande mortandade de peixe. Se eu não me engano, hoje já tivemos 2 eventos. Opa, aumentou em 100%. Grande mortandade, 2 eventos no ano, é muito para o nosso complexo lagunar. A gente não pode deixar as coisas como estão, né? Agora, só finalizando, que a gente vai para outra parte para outro bloco do nosso podcast, que é o Poder em 40 Segundos, mas eu vou te fazer ainda uma pergunta dentro do tema ainda central. Em 10 anos, né, qual vai ser a visão do complexo lagunar da Barra se não houverem medidas? Olha, eu vou responder isso de uma maneira bem não é um achismo. Há 5 anos atrás, vou falar 5 anos agora para frente. 5 anos atrás você encontrava uma diversidade de peixes aqui, de 10, 15 peixes. Há 40 anos atrás, 30, 40 espécies de peixe. Há 5 anos atrás, vamos falar, você encontrava inclusive o camarão aqui, né? Outros peixes mais comuns. Outro dia eu fui conversar com o pessoal que pesca, que exerce a pesca aqui, e eles reclamaram que nem mais a diversidade existia e nem mais a quantidade. Então, quando a base que vive da lagoa é impactada,
é sinal de alerta. Quando você me faz essa pergunta, André, eu só consigo falar de 5 a 10 anos, a gente vai ter grandes problemas aqui. E você pode ver pelo canal do Marapendi, né? É um tráfego enorme de balsas, né? Balsa ainda a combustão. O arrasto acontece. Alta velocidade, provocando ondas. Aí você tem a sedimentação, né? Vai ter que inadequada. Você não tem os reparos adequados. Você está vendo trechos de ciclovia danificados. Então, a gente tem que ordenar esse fluxo, né? Para tentar melhorar, atenuar esses efeitos. Bom, antes da gente agora ir para o próximo bloco, eu vou só finalizar com o último exemplo internacional. Em Los Angeles e algumas outras cidades, a gente tem visto às vezes até mansões pegando fogo, porque vem a mata queimando, né? Então, cara, assim, o meio ambiente está em crise, né? Por causa da ação do homem. Como é que chama o livro que você escreveu? Qual o título do livro? Gerenciando projetos enquanto o mundo queima, né? Tá vendo? Isso aí. A gente não pode ficar isolado, né? E chamar a atenção porque está acontecendo. Vamos usar a tecnologia, vamos usar a massa humana, o conhecimento a nosso favor. Bom, vamos lá. Agora nós vamos começar um outro bloco do programa que chama O Poder em 40 Segundos. Opa! Você tem 40 segundos para responder. Olha que um tema difícil desse, né? Nossa! Vambora. Vamos cumprir. São as dinâmicas do poder. O que você considera uma solução inovadora para os problemas ambientais do complexo lagunar? Olha, inovação para mim agora é aproveitar as boas práticas e a gente trazer um pouquinho de nanotecnologia até na infraestrutura, porque tem coisas que a gente faz e não dura muito, né? Então a gente tem que saber saborear o que os outros de fora estão fazendo direitinho. Já tem coisa disponível boa no mercado, em infraestrutura, em materiais. Vamos aplicar isso. Vamos usar os drones, vamos usar os satélites para ajudar a identificar estrategicamente como atacar os pontos da lagoa. Muito bom. Vamos lá. Em uma palavra, como você definiria a sustentabilidade? Vamos preservar recursos para que no amanhã nossos filhos e a gente um pouco mais velho consigam usufruir. Isso aí. Um projeto internacional de sustentabilidade que te inspira? Olha, Brasil, eu gosto do planejamento que fazem em Curitiba. Ali você vê um per capita e convivendo bem no quantitativo de florestas ao redor por cabeça por pessoa. Freiburg, região Alemanha, é frio, se gasta muita energia com aquecimento, casas inteligentes, né, materiais inteligentes, tudo isso conta, né? Poupar energia, poupar água, o bom uso de materiais. Então, são bons exemplos. Qual é o primeiro passo para uma cidade mais sustentável? Conscientização e prática imediatista das boas ações. O que é mais urgente? Reduzir poluição ou restaurar áreas degradáveis? Vamos fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Muito bom. A gente está precisando de tudo. Voltando aqui, saindo um pouco do cenário global, voltando aqui para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Qual a sua visão para o complexo lagunar daqui a 10 anos? A gente falou agora há pouco sobre isso. A minha visão é otimista, porque eu acredito que todos aqui têm o poder de fazer acontecer. E com a união, com a conscientização e com a correta gestão dos recursos e priorizações, a gente vai chegar lá em 5, 6 anos, evitando que pelo menos a gente melhore, evitando que a gente passe do estado que já estamos. Rogério, vamos lá, mais uma. Qual a importância da reciclagem para o meio ambiente? Olha, a reciclagem é fundamental, ela é a base, ela começa em casa, tá? Com a família, com a vizinhança. Então, quando você começa bem em casa, você vai conseguir replicar bem e amplificar outros feitos na sociedade, na comunidade. Vamos cada um cuidando do seu quintal, a gente vai somando as melhorias, no final das contas, uma grande área começa a ser beneficiada. Rogério, quais são as práticas diárias que reduzem a pegada de carbono individual? Vamos lá. O uso da energia. A energia. Vamos consumir menos, usar eólica, usar energia natural. A água,
Consumo de água, vamos controlar, usar a água da maneira correta, né? Então começa por aí. Vamos incentivar a preservação das plantas, vamos correr atrás da preservação do solo. Isso é muito importante. Não adianta você ter um edifício e aí você está com um vazamento de esgoto e não tiver verba para remediar aquilo ali, né? Então vamos ficar atento em tudo que sai da gente, né? Tudo que a gente traz para dentro de casa e tudo que está saindo. Como descarta o lixo, tudo. Exatamente. Vamos lá. Um livro ou documentário que mudou sua visão sobre o meio ambiente? Olha, na minha época, a gente assistia muito documentário aos domingos, né? Agora, a TV era muito importante, alarmava, né? Sempre teve as notícias. Mas, agora você está falando, em 1992, a gente teve a Rio 92. A Rio 92, para mim, teve um papel muito forte, sabe? Ela veio com uma missão alertando o desmatamento, né? A degradação do meio ambiente, e ela fez ela provocou a gente emitir a Carta da Terra, ou seja, a gente começou a selar compromissos e fazer acontecer na área sustentável, preservando o meio ambiente. Então, para mim, foi um grande marco, a Rio 92. Bacana. Rogério, como o nosso programa chama-se O Poder, para você hoje, o que é o poder? Olha, o ser humano é o único animal capaz de transformar tudo que está ao seu redor o tempo todo. Então, nascemos empoderados. Vamos exercer isso da melhor maneira. Bom, muito bom, Rogério. Esse episódio destacou a importância das ações sustentáveis no Complexo Laguna Barra e no mundo. Como soluções inovadoras podem preservar nosso meio ambiente. E essa conversa com você trouxe muitos insights e esse assunto é urgente. Então, agradeço a sua presença aqui no nosso podcast Poder, porque aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre carreiras e sobre vida. E vida sem a vida na Terra, bem organizada e sustentável, nenhuma outra possibilidade haverá para negócio, empreendedorismo, transição. Então, esse nosso tema é maravilhoso. E, gente, deixe seus comentários aqui embaixo. Quais são as dúvidas que vocês têm sobre tudo que a gente falou, ou só quais são as opiniões, que é sempre importante a gente conhecer. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio. Um grande abraço. Obrigado, Rogério. Prazer é meu estar aqui. Um abraço. Tchau, tchau.